Podcast Papo com o Zene. Quadro: O que é ser cego? Com André Tafarel. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou nós estamos dando início ao nosso quadro, que é Ser Cego, com aquele camarada que vocês assistiram na semana passada, André Tafarel. No caso aqui, a pergunta que é ser cego para o André, desculpa, não posso chamá-lo de Tafarel, senão ele desliga ali, né? Ele vai lembrar daquele camarada, bom goleiro, bom goleiro. O André tem uma visão razoável, né? Então ele vai explicar, vai conversar com a gente sobre isso, o que é ser cego, mas, né, essa questão, porque ele é mesmo um deficiente visual. André Tafarel, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada, aí depende da hora que o pessoal está assistindo, né? E como tu falou, eu não posso dizer o que é ser cego, isso não tenho essa experiência. Mas o que é ser baixa visão, eu te digo que é assim, é tu estar num limbo, no meio do caminho. Para quem enxerga bem, tu não enxerga mal, e para quem não enxerga nada, tu enxerga muito. Então tu está exatamente no meio do caminho, para tudo. Até adaptações, isso eu já observei, tem questões profissionais. Às vezes é mais fácil tu adaptar alguma coisa para quem não enxerga nada, para quem enxerga um pouco. Porque o mesmo recurso que tu usa para quem não enxerga nada, não serve para quem tem baixa visão. Vou dar um exemplo. Um computador com leitor de tela, um NVDA. Se a pessoa não enxerga nada, ela não vai mudar a resolução do computador. Vai mudar a resolução que quem enxerga tem isso. O leitor de tela vai funcionar perfeitamente. Agora, no meu caso, que eu altero a resolução do computador para aumentar o tamanho das letras, o leitor de tela não lê tudo, porque muita coisa fica fora da tela, escondida, e o leitor não lê. Então, esse limbo, às vezes, é bem complicado. Aí, e cada caso é um caso, né? Então tu tem que. O que tu ajusta para o André não serve para o João, não serve para Ana nem para Maria. Então, cada caso é muito diferente. Então, esse meio do caminho, às vezes, é bem complicado. Claro que tem vantagem, tem enxergar, no meu caso, como eu enxergo, ver as coisas, poder assistir uma televisão, sair na rua, poder atravessar uma rua. Ajuda bastante. Mas eu sou aquele cara que eu brinco assim, para ler uma placa, eu tenho que cheirar a placa. Aí eu consigo ler, mas de longe, sem condições. Você usa lupa para ler, para fazer alguma coisa? Uso lupa e até eu comentei há pouco contigo que eu acho que devido à idade eu estou passando por uma transição engraçada. Porque eu sempre usei a lupa para ler o celular. E de um tempo para cá, questão de um mês, um pouco mais, eu estou lendo o celular melhor sem a lupa do que com a lupa. Eu boto a lupa fica tudo embaçada. Ela já não tá legal. Assim, ó. Eu vou ter que ir no oftalmologista e ver talvez um óculos com grau mais baixo, alguma coisa assim, para adequar, para ficar mais, assim, como assim, melhor. Né? A condição de leitura fica melhor. E durante a tua vida, tua visão teve mudanças? Como é que é? Para mais, para menos? Ou esse tipo de coisa que você está dizendo aí? Assim, eu sempre brinco que eu sou o sortudo entre os azarados. Por quê? Porque normalmente, como eu tenho amarose congênita de Leber, né, é uma variação da retinose pigmentar. E a retinose pigmentar, ela se manifesta normalmente no fim da adolescência, no início da fase adulta, e ela é progressiva. E eu nunca enxerguei bem na vida. Nunca, nunca.
desde que eu me conheço por gente, eu enxergo mais ou menos a mesma coisa. Mudanças muito pequenas. Claro, eu tive problema com 32 anos, eu tive que fazer cirurgia de catarata, porque o problema na retina ele antecipa o problema da catarata, né? E até foi muito engraçado que eu comecei a notar um problema no olho esquerdo. E eu fui no oftalmologista, doutor, tá com catarata. E é um médico que eu já me trato com ele há quase 40 anos. Aí ele olhou pra mim assim, tá, daí o olho direito, o olho direito tá bom. E deu uma risada. Ficou quieto, fiz a cirurgia no olho esquerdo. Fui fazer a primeira revisão. Eu disse, doutor, tem uma coisa pra lhe dizer. Ele disse, deixa eu adivinhar, o olho direito tá ruim também, né? Eu disse, eu disse pra ele, como é que o senhor sabe? Eu tinha visto, mas como tu disse que tava bom, deixei quieto, deixei tu descobrir. Então, esse foi assim uma coisa que teve uma certa alteração. Mas depois ali, ela é mais ou menos estável, assim, mais ou menos não tem grande. Claro que deve ter oscilações, mas não oscilações muito grandes. A oscilação que eu notei maior agora é nesses últimos tempos, agora com essa mudança de que a lupa está mais me atrapalhando do que me ajudando. Você acha que idade influi nisso? Eu acho que sim. A sua... Porque vamos analisar assim, ó. Todas as pessoas que não têm nenhuma deficiência visual chegam lá para os 40, 50 anos, começam até problemas de visão, né? Começam a ter que usar óculos, uma coisa. Até tem um episódio muito engraçado na minha família, que era um tio, que ele já tinha perto dos 60 anos, e a gente brincava que quando ele começou a usar óculos, que o problema dele não era de visão, era problema de braço curto. Por quê? Ele começou a ter problema de visão e ele lia o jornal, tu imagina a cena. Ele ia esticando os braços. Nos últimos tempos ele lia o jornal com os braços esticados, assim, lá na frente. Aí quando acabou o braço, ele se rendeu, teve que usar óculos. Você me diga aqui uma coisa. Essa sua... isso é sempre bom a gente reiterar, a gente já conversou sobre isso. Mas, por exemplo, sala de aula, você se sentava na frente para olhar o quadro? Como é que era? Bom, depende da época. Para mim, sentar na primeira fila ou na última não fazia diferença. Eu não enxergava o quadro igual. Não enxergava? Igual, né? Tanto na primeira ou na última. Então, nas séries iniciais, eu sentava na frente. Tinha uma colega, sempre uma coleguinha, uma menina que lia para mim as coisas, me ajudava. Então eu tava. Mas eu fui ficando maior. Como eu disse, eu tive uma fase de bom aluno, que foi mais ou menos até a 7ª série. E da 7ª até todo o ensino médio, eu fui péssimo aluno. Eu cheguei a rodar no ensino médio. Eu desandei, assim, tinha minha fase bem rebelde. E depois, quando eu fui fazer a faculdade, aí eu pagava do meu bolso a faculdade, aí eu voltei a ser aluno pelo menos mediano. Então, para mim, nunca fez diferença o lugar que eu sentava na sala, mas eu gostava mais de sentar atrás. E essa sua deficiência visual, você já sofreu o que hoje o pessoal chama de bullying? Quer dizer, no trabalho, na escola? Sim. Tinha algum? Sim, claro que sim. Sofri. Com certeza. Mas, como eu contei na história, até acho que foi a primeira vez que a gente conversou, eu, por ser grande, eu tinha uma certa vantagem que eu ganhava respeito pelo meu tamanho. Eu era alto. Então, principalmente na fase de criança. Eu era alto, grande, então eu tinha um certo respeito. Mas sofri, sim, discriminações. Fase de adolescente, de fase jovem. Percebi que tinha alguns colegas de faculdade que organizavam reuniões e me escanteavam. Eu pensei,
Na verdade, eram 2. Não me convidavam. Fazer o quê, né? A gente tem que lutar. Não pode ficar se deprimindo e chorando. Tem que ir à luta. Olhando para você, por exemplo, uma pessoa que não conhece você, não sabe de você, olhando para você, descobre que você tem problema no olho? Não. E isso às vezes é um problema. Eu vou te contar uma história engraçada até também, em relação a isso. Quando eu trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado, eu entrei com uma turma de vários colegas, assim, e um dia, depois, ela me contou isso. Eu nem sei se eu falei isso na primeira entrevista, mas qualquer coisa eu vou repetir. Um dia, essa colega comentou com uma outra, assim, esse colega novo é antipático, né? Passa pela gente e finge que não vê. Você falou assim. Pois é. Tem isso, né? Tem isso. Depois, quando ela ficou sabendo, ela... beleza, ela me contou tudo. Então, por não ter nenhuma aparência, assim, que um olho diferente, alguma coisa, eu tô quieto no canto, ninguém desconfia que eu tenho deficiência. Você sabe, quando eu cheguei na universidade, né? Teve uma professora que não me conhecia, ela olhou, foi assinar o ponto dela, né? Aí olhou a minha assinatura e disse, mas que letra estranha. Aí informaram a ela, entendeu? Quer dizer, eu já ouvi falar de cegos que assinam o nome perfeitamente. Eu sou uma lástima. E, aliás, eu estou desaprendendo, isso sim. Entendeu? Então, vou te contar uma que eu fiz. Lá, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu comecei a trabalhar, abri conta em banco, e tinha os famosos talões de cheque, que a gurizada mais nova nem sonha que é isso. A gente tinha o talão de cheque. Aí eu fui assinar, fazer a ficha, né? Aí eu peguei, fazia 4 assinaturas, né? Aí eu fiz a primeira assinatura, fiz a segunda, tirei o óculos e fiz a terceira e a quarta. Aí a funcionária do banco falou assim, me responde uma pergunta. Por que tu tirou o óculos para fazer as últimas 2? Assim, para quando eu assinar o cheque sem óculos, vocês pagarem. Eu nunca pensei que alguém ia pensar nisso, nesse sentido. É isso aí. Então, fica bem diferente. Então, eu tinha os 2 modelos de assinatura, com e sem óculos. E aí a caligrafia fica diferente, né? Diferente, maior. Mas coisas que a gente nem usa mais, né? Outros tempos. Mas você nunca precisou usar aquelas coisas que a gente usa, ou assinador, uma régua, você consegue? Não. Sempre eu consegue. Eu pegava meu óculos ali e preenchia direitinho. Minha letra nunca foi bonita, né? Vamos. Assim, era uma coisa muito engraçada. Quando eu escrevia rápido a aula, Maurício, às vezes nem eu entendia o que eu tinha escrito. Mas hoje você escreve em letra cursiva ou não? Eu sempre escrevi em letra cursiva. A minha letra de forma é bacana. A cursiva que é um sempre? desastre. Mas eu sempre usava cursiva. E hoje você ainda escreve. Quer dizer, eu pergunto isso porque hoje muita gente já prefere, sei lá, digitar no celular. Eu vou dizer que eu escrevo muito pouco hoje. Muito pouco. Muito pouco. É tudo mais. Tá tudo muito digital. Meu trabalho é todo no computador. As comunicações são no celular, o áudio, o digitado. Então, assim, escrever é muito pouco. Eu conheci uma camarada no Benjamin Constant, que ela era completamente cega, mas ela enxergou durante um bom tempo na vida. E o pessoal dizia que a letra cursiva dela era perfeita. Ela mandava, por exemplo, ela morava perto do instituto, né? Eu me lembro ela pedindo favor, você pode levar um bilhete para fulano de tal para mim? Ela escrevia, cara. E me disseram que era letra, ela não perdeu, porque
Porque é de se esperar que você perdeu a visão, você vai começando a perder a memória visual, uma série de coisas, né? Pois ela sustentou, e olha que eu a conheci durante muito tempo, ela sustentou essa capacidade de escrever a letra cursiva normal. Né? E é admirável. É admirável. E vou te dizer, ela não usava guia, não usava nada. Ela pegava o papel e escrevia tranquilamente. É isso que eu disse que é admirável, porque ela tem a noção do papel escrever, olha, é para poucos. Porque uma pessoa que não enxerga, já está escrevendo, acabou o papel, segue escrevendo na mesa. Ela tem essa noção, olha, uma capacidade muito boa mesmo dela. O Braille, você não chegou a aprender Braille, não precisou aprender Braille? Nunca aprendi Braille. Né? Nunca aprendi. Eu, se der uma coisa... Você tem noção de Braille? Tem noção? Nenhuma. Nada. Eu sei que ele existe. Sabe que ele existe. Aqui em casa... Ainda bem. Ainda bem. Aqui em casa, quem conhece Braille é a Su. Ela conhece, ela se alfabetizou com Braille. Então às vezes, principalmente quando a gente está meio doente, está meio ruim, letra de remédio, ela pega, vai para o Braille para ser mais ágil e vai na frente. Então, cada um... Eu tenho uma amiga que ela enxerga, ela não tem problema visual nenhum. Vai passar a ter. Mas ela não... E ela tem um filho que nasceu no dia 4 de janeiro. 4 de janeiro. E ela botou o nome do filho de Braulio. Braulio. Aí eu quando a conheci, eu disse, sabe o que é, falando? Você é uma ignorante. E olha, ela tem doutorado, tá? Mas tudo bem. Eu peguei e disse, sabe o que é, falando? Você é uma ignorante. Você queria que seu filho se chamasse Braille. Mas você não sabia. Ele chamou ele de Braulio. Ela riu muito, ela achou muito engraçado, entendeu? Mas não mudou o nome, não, deixou o filho. Deixa quieto. Quer dizer, pelo menos ela não tem a menor noção de Braille e tal. Claro, sabia que existia. E quando me conheceu, passou a saber mais ainda, né? Sim. A gente tem contato com as coisas, sim, mas nem sempre para nós é útil. E como eu te disse antes, não existe receita de bolo. Né? O que é útil para mim, o que não é necessário para mim, outra pessoa que tem baixa visão pode precisar. Então, são muitas variáveis, né? Se tu pegar o universo de pessoas com deficiência visual, baixa visão, olha, eu acho que tu não vai achar um igual ao outro. Eu vou te contar uma história de duas amigas que era muito engraçado. Nós tive um grupo, ainda tem algum contato com algumas desse grupo, lá pelos anos de 2007, 2008, de pessoas com baixa visão, principalmente retinose pigmentada. E nós resolvemos nos reunir e fomos para litoral pernambucano e ali para Maragogi, em Alagoas. Aí tinham duas que a gente dizia que era uma dupla perfeita. Uma lia até bula de remédio, mas o campo visual dela era como se fosse um canudinho, a grossura de um canudinho, para tu mais ou menos ter uma referência. E a outra não conseguia ler nada, mas tinha uma visão periférica maravilhosa. Aí a gente brincava, as duas saíam para caminhar. Vocês são uma dupla perfeita. Uma diz onde está a placa e a outra lê o que está escrito. São as coisas que eu não conheço. E vou te dizer mais, nem cego mesmo. Eu não conheço dois cegos iguais. Imagine pessoa que tem baixa visão, com não sei o quê. Aí é que você não vai encontrar duas pessoas iguais mesmo. Aí é mais difícil.
Nós éramos em 8 ou 9. Não tinha um com a visão parecida com o outro. É tudo meio diferente. Não, é muito difícil mesmo. É muito... Né? Agora, você nunca precisou também usar bengala? Você nunca usou? Eu não uso bengala. Não usa? Não. Mas a sua visão permite você andar na rua normalmente? Ou você tem umas tropeçadas, umas... Como é que é essa? Eu tenho problemas como qualquer pessoa tem nesse nosso país, que as calçadas são uma desgraça, né? Que vamos e venhamos. Né? Se deficiente, eu não digo só visual, deficiente físico, cadeirante, no nosso país é uma luta diária com as calçadas, né? Porque até pessoas que não têm nenhum problema caem. Eu caio muito pouco. Muito pouco. Eu já tive. A última vez, acho que eu tive um problema faz uns 6 ou 7 anos. Assim, de tropeçar num. Agora que depois das enchentes, essa enchente que teve aqui em Porto Alegre, nossa, as calçadas aqui do bairro, que parte do meu bairro foi bem atingida, e para onde eu trabalho foi atingida, e as calçadas foram atingidas. As calçadas estão de um jeito, Maurício, assim, tu pisa, sabe quando tu pisa na laje, a laje dá aquela bambeada, assim, para um lado, para o outro? Aí não tem nada a ver com visão, né? Não, então, aparentemente ela tá... Então, assim, eu cuido muito, eu como eu sou um macaco velho, lugares que eu passo seguida, eu já mais ou menos, tá, eu sei que essas lajes aqui perto da cerca estão mais firmes que perto do meio-fio, então eu já procuro andar para aquele lado. Então a gente vai ter que ir usando algumas táticas de sobrevivência nessas nossas calçadas horrorosas, né? Que eu sei que não são privilégios de Porto Alegre, né? Isso acontece, acho que em praticamente todas as cidades do país. Você sabe que na década de 1940, um advogado cego, ele defendeu a causa de outro cego, que o cara ia andando na rua e caiu num buraco. E aí, o cego que caiu no buraco queria entrar na justiça. Ele acionou a justiça contra o município e ganhou a causa, bicho. Você imagina o seguinte: peraí, como é que você, um cego, cai no buraco, pô, e você entra na justiça e ganha a causa? E a alegação do cara foi fantástica. A alegação dele foi a seguinte: todas as pessoas, não é só as cegas, todas as pessoas andam nas ruas de maneira despreocupada porque elas trabalham com aquilo que ela espera encontrar. Então, esse cego, ele não esperava encontrar aquele buraco ali, entendeu? Está acostumado a andar, de repente, aparece um buraco. E ele alegou o seguinte: uma pessoa que enxerga também podia cair nesse buraco. E ele ganhou a causa, cara. Ele ganhou a causa. E podia cair mesmo. Porque as pessoas usam muito, vamos dizer assim, a memória do... Tu passa todo dia para aquele lugar, Isso. tu já vai mais desatento. Quer ver o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo agora, foi quinta-feira passada. Eu estava entrando no supermercado e tem um caminhozinho assim para os pedestres, né? Daqui a pouco eu vi que vinha uma mulher, eu fui para o canto para ela passar e ela veio e bateu em mim. Por quê? Estava olhando o celular, não estava olhando para onde estava caminhando. Então isso é uma coisa, pessoas que enxergam bem, mas o povo anda muito desatento. O celular hoje em dia, a chance de uma pessoa dessas cair num buraco é imensa. Porque ela vai estar tão focada no celular que ela não está olhando para onde está andando. Eu já contei essa história. Em outras lives, que eu estava andando para o metrô da Praça Seis Pena e é uma característica minha, eu só andava atrasado para o trabalho. Porque eu sempre disse: trabalho não é coisa boa, não. Eu ia rápido para o metrô. Aí uma camarada vinha em sentido contrário ao meu,
e simplesmente a gente se beijou na boca. Um beijo lindo. E ela gritou para mim, você é cego? Eu disse, eu sou, e você? Ela deve ter notado que eu era, né? E foi embora, bicho. Cabeça baixa. Ela estava tão desatenta, né? Que, pô, isso é desatenção completa, né? Completa. Ela deve ter pensado, ainda bem que o cego não viu o meu rosto. Pois é. Negócio fantástico. Eu achei muito, muito engraçado. E esse tipo de coisa está cada vez mais comum, né? Nossa. Agora, você, por exemplo, com essa sua visão, ônibus, como é que você faz? Você consegue ler o ônibus que está vindo? Ou Quando você nunca andou de ônibus? Hã? Maurício, eu andei muito de ônibus. Eu trabalhava, quando eu era jovem, com vendas de transporte e depois representação comercial de autopeças. Eu fazia tudo de ônibus. Eu andava... Cara, eu conheço praticamente toda Porto Alegre. Agora não, porque andaram mudando. Mas eu conhecia as linhas de ônibus de Porto Alegre quase que decor. Assim, eu conseguia ler quando chegava muito perto. E como é que você fazia? Você pedia alguém para parar para você ou você confiava que... Eu mais ou menos, eu já conhecia pela cor do ônibus. Pela cor do ônibus, e assim, eu já tinha. Aí eu só confirmava. Eu vou te contar uma história engraçada. Numa dessas revisões de oftalmologia, eu fui para o consultório do médico e ele dilatou a pupila. E detalhe, eu tinha que pegar 2 ônibus para voltar para casa. Imagina um cara com baixa visão com pupila dilatada. Imagina o caos. Uhum. Tá. O primeiro ônibus era fácil, porque só passava aquele ônibus naquele lugar. Então, quando eu vi aquela mancha amarela, eu sabia que era o ônibus. Assim, se não, o ônibus parou, eu entrei e fui embora. Aí eu desci onde tinha que descer e tinha que pegar o outro ônibus. E tinham várias linhas que me serviam. E era assim, tinha a 617, a 637 e a 671. A 671 não me servia, as outras 2 serviam. Tinha mais outras linhas que me serviam. Aí veio um ônibus, eu só vi um 7. Eu disse, bom, 2/3 de chance de ser o certo, né? Aí eu fiz sinal, o ônibus parou, né? Aí eu cheguei no motorista e disse, olha, eu tô com a pupila dilatada. Esse é o ônibus, é o 617, ele... Não, é o 637. Eu disse, mas serve também. Beleza, fui no ônibus. E fui embora. Aí tu imagina o nível de loucura. Um cara com baixa visão, com pupila dilatada, andando de outro lado. Eu me lembro uma vez, a gente ria muito dessa história. Tinha 2, em frente ao Benjamin Constant, tinha 2 ônibus parecidíssimos. Um era o 511 e o outro era o 512. Tá? Uhum. Aí o camarada tinha uma visão muito pior que a sua. Aí ele perguntou assim, esse ônibus aí é o 512? Aí o camarada disse assim, não, é o 511. Ele disse, então me serve. Quer dizer, ele perguntava pela negativa. É fazer o modo mais difícil, né? Pô, a gente ria muito quando a gente soube dessa história. A gente ria muito e ria com o cara, né? Teve uma época em Porto Alegre que os ônibus ficaram muito bons para eu usar, porque foi nos anos 90 que eles implementaram uns letreiros eletrônicos com letras vermelhas grandes. E ficou barbado. Porque era fundo escuro e letra vermelha, meio bem laranja, assim. E aquela luminosidade. Nossa, aí facilitou bastante. Agora, voltando aqui para o negócio de computador e celular, você usa letra aumentada ou você não precisa fazer isso? Letra aumentada, em tudo. Tanto no celular como no computador.
Tudo com letra aumentada. Ah, Não, se aí, botar, claro, se deixar um celular com a letra padrão, mas nem a pau. você não. Ah, tá. Quer dizer, aí você, claro, consegue usar o Word, todo o Office, porque tem como aumentar letra, né? Sim. No computador eu altero a resolução, né? Que quanto menor a resolução, maior é o tamanho da letra. Então, os computadores antigos eram muito bons, que eles vinham com aquela resolução 800 por 600. Aquela, para mim, era Ah, perfeita. Depois eles foram ampliando as telas e querendo botar mais coisas, foram aumentando o número da resolução e o tamanho da letra foi diminuindo, aí foi piorando. Mas na época que era 800 por 600 era muito bom. Eu digo assim, aquelas mensagens que ficam, por exemplo, uma por trás da outra nas telas do computador, você consegue identificar? consigo. Principalmente se for fundo preto, como eu coloco, né? Fundo escuro com letra branca. Aí eu consigo identificar fácil. Ah, tá. Entendi. Se inverter, é difícil Se para botar você. letra preta e fundo branco, aí ferrou. Aí complica. Aí complica. Pode ser o mesmo tamanho de letra, tudo igual. Mas mexeu no fundo, faz toda a diferença. É. Você estava falando do uso do NVDA. Para que você usa o NVDA? Em que ele te ajuda? Eu uso o NVDA como um auxiliar técnico. Principalmente quando eu quero velocidade. A minha Ah, velocidade de leitura é mais baixa. Eu leio as coisas do computador. Mas quando é coisas muito grandes e eu preciso de rapidez, eu boto o NVDA para tocar e deixo ele ler para mim e já vou vendo o que tem que ser feito. quer dizer, por exemplo, ler um livro no computador, você até prefere o NVDA, por exemplo. Sim, sim. Não, eu não vou perder meu tempo, porque a minha velocidade de leitura vai ser muito devagar. Eu vou pegar vou botar o NVDA e deixar ele rolando. É muito mais prático. No celular também, né? Mesma coisa. Interessante. Você quer dizer, essas coisas claro, braille em elevador, quer dizer, você ignora, mas você consegue, por exemplo, você entra num elevador, a sua visão identifica aquela numeração nos botões do elevador? Sim. Você consegue ver aquilo? Se tiver uma boa iluminação, sim. Agora, se for aqueles elevadores penumbra ruim, aí fica difícil. Aí fica difícil. É. Depende. Quer ver o que fizeram? Eu estou falando, claro, de elevador que você não conhece, tá? Uhum. Claro que o que você conhece, você não precisa, ninguém precisa. Você já aperta vai no automaticamente. automático. Quer ver, lá no meu local de trabalho, eles modelizaram os elevadores e eles não botaram um braille, mas eles botaram os números do botão em alto relevo. Aí você enxerga. Alto relevo, né? Sim, aí é fácil. O próprio cego total, se ele tem conhecimento dos números, ele vai botar o dedo, e é bem grande, ele vai botar o dedo ali, ele vai saber se ele está apertando o 2, o 4, o 7, o 9. Ele vai só no encostar, ele já vai saber. Você sabe, rapaz, uma vez eu cheguei em casa, era de madrugada, 1h da manhã, sei lá, um negócio de doido. E tinha havido um problema no elevador que eu sempre pegava, e aí eu tive que pegar o outro, só que era invertido. Eu acho que eu morava no 7º andar, eu apertei e desci. Quando eu botei a chave entrou, mas não rodou. Aí olha que sorte. A minha sorte é que os números dos apartamentos ficavam assim no alto, sabia onde era, em alto relevo. Aí a vantagem, eu conheci os números em alto relevo e vi que eu estava no 8º andar. Aí eu saí correndo de lá, cara. Você já imaginou 1h da manhã, você ouve
uma chave tentando abrir a sua porta. Você não sabe. Mas eu vou te dizer que nós passamos por isso aqui. Mas foi o contrário, nós estávamos em casa, eu e ele. Aqui, um dia de noite, assim, daqui a pouco um barulho na porta. Eu vou ver. Era um vizinho que não tem deficiência visual nenhuma, que desceu. E olha que no meio dos elevadores tem um número de andar bem grandão, assim. Acho que uma fonte 50, vamos dizer assim, ou mais até. O cara desceu no piloto automático e botou a chave. E botou a chave na nossa porta. Aí, quando eu abri, olhei para o olho mágico, vi que abri naquele. Desculpa, acho que eu desci no andar errado. E onde é que tu mora? Eu moro no 9º. Sim, tu tá no 8º. Agora, você teve coragem de abrir, porque eu gritava lá de dentro. Quem é? É que aqui, como o condomínio tem portaria 24 horas, eu não tenho esse medo, porque não é fácil para entrar. Assim. E eu vi que o cara. Vou dizer, o cara tava meio, vamos dizer assim, meio para lá de Bagdá, sabe? Ele tava calibrado já. Eu fazia uma coisa, eu sempre fazia isso, ainda faço, acho que faço sim. Botar a chave. Você bota a chave, quando você tranca a sua porta, você não gira a chave, você deixa ela encostada ali para abrir, de modo que você dificulta alguém abrir a sua porta. Uhum. Já aconteceu comigo. Uma vez uma pessoa ia começar a morar na minha casa e ela enfiou a chave, ela tinha chave de casa, e não conseguia abrir de jeito nenhum, entendeu? Não conseguia. Aí, claro, de dentro eu perguntei qual é. Aí a cara, eu não estou conseguindo abrir. Aí eu disse, tá. Aí eu abri. Entendeu? Uhum. Porque eu a reconheci. Mas é uma dica. Eu acho que ainda é válido. Mas em casa, né? Numa casa, tu tem que ter mais cuidado, né? No prédio. Não, mas é apartamento. Eu também tomo cuidado em apartamento. Eu tomo cuidado. Felizmente aqui é bem organizado, bem nesse ponto é bem tranquilo. Não, isso é questão de hábito. Morar no Rio deve ser diferente de morar em Porto Alegre. Ou era, né? Não sei se ainda é. Porto Alegre não tá a 8ª maravilha do mundo, né? Mas eu acho que é um pouco menos. E como toda cidade, né, Maurício? Tu tem lugares da cidade que são melhores e são piores. Exatamente. Felizmente eu moro num bairro central, que se quisesse é uma puxada, mas dá para ir a pé pro centro. Uhum. Daria uma meia hora de caminhada, dá para ir a pé pro centro. Então é um bairro central, um bairro. Eu não sou originário desse bairro, que eu nasci até uns 10 anos atrás eu morava na Zona Norte. Só que o meu local de trabalho é aqui, nesse bairro. Então, já que o meu local de trabalho não ia para lá, eu vim para cá. Mas eu gosto bastante. Agora me diga aqui uma coisa, André. Olha só. Bom, claro que você conhece Ségula, né? Você não ficou isolado. Ségula você conhece. Agora me diga, se você perdesse a visão, quer dizer, como é que você acha que você se... Veja bem, eu estou perguntando acha, porque a gente acha, tá? A gente não garante isso, não. Você, por exemplo, você acha que você se sentiria confortável se você perdesse a visão? Quer dizer, como ele estava falando até em off, né? Há pessoas que perdem a visão, mesmo enxergando pouco, como você, perdem a visão e ficam nulos. E outros não estão nem aí. Como é que você acha que você se comportaria? Sinceramente, não sei. Eu não sei te dizer, porque eu acho que isso depende muito do estado emocional que tu está no momento. Uhum. Eu não consigo dizer, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, de repente, não estou no momento que eu vou chamar de graça. Ou pode ser o contrário. Eu digo,
vamos seguir a vida. Seria difícil? Com certeza. Ia ser muito difícil. Não ia ser uma adaptação fácil. Não ia ser como tu comentou no programa anterior aí que tu fez, do cara que falou um palavrão e saiu dando risada. Não ia ser assim, com certeza. Eu não tenho essa capacidade Mas, sinceramente, eu não tenho como prever. Eu não sei o que aconteceria, como seria, da forma. Eu não, não consigo vislumbrar assim, como é que eu ia reagir numa situação dessa. Quer dizer, de qualquer maneira, em princípio, você não saberia, em princípio, viver sem essa visão que você tem. Ia fazer Em falta, princípio. com certeza. Sim, a princípio ia fazer falta. Muita falta. Você teria que fazer uma adaptação, alguma coisa, né? Sim, porque quantas coisas Para não eu ficar faço. nulo em casa. Quer dizer, porque aí depende mesmo da personalidade de cada um. Né? Depende Porque mesmo. quantas coisas que eu faço? Eu vou ao supermercado, eu faço um monte de coisa. Ia ser diferente. Eu não ia ter a mesma mobilidade e até a agilidade que eu tenho hoje. Uhum. Não é uma coisa fácil de prever. Nem um pouco. Quer dizer, mesmo conhecendo cegos e tal, você. Como é que você, por exemplo, encara que aí eu não sei até que ponto você conhece cego, né? Mas, como eu te disse, não existem dois cegos iguais. Mas existem cegos que têm uma orientação fantástica, né? Sim. E se você conhece algum. Eu mete conheço medo até em quem enxerga. Eu conheço pessoas cegas que são extremamente independentes e pessoas cegas que não conseguem cortar uma carne num restaurante. Uhum. Eu conheço todos esses tipos de pessoas. Como é que uns conseguem? É a superação, a vontade de cada um. E, inclusive. Tem muita coisa, educação, né? Como é que foi a família. É isso que eu ia dizer, né? Tem a forma de criação. Eu sempre digo assim que principalmente as famílias mais humildes, o deficiente visual, tanto cego como baixa visão, tem mais chance de ser independente do que um de família com uma boa condição financeira. Porque não tem o que tem tudo na mão é super protegido. O que a família não tem muita condição, vai e te vira. Eu, com baixa visão, meu pai, quando eu terminei o ensino médio, ele disse, olha, eu estava nessa fase bem vagabunda, vamos dizer assim, que eu não queria nada com nada. E até foi uma coisa engraçada, que eu descobri depois. Meu pai era sócio numa pequena empresa de transporte de carga. E quando a gente voltou da praia, tinha terminado o ensino médio, voltamos da praia, ele disse, o que tu acha de trabalhar comigo na empresa? E eu, que legal, vou ter minha grana. Meu pai ficou mudo, não falou nada. Depois eles me contaram o que tinha acontecido. Eu estava nessa fase de beber, de não querer nada com nada. Eles tinham tanta certeza que eu ia dizer não, que eles estavam com o discurso pronto para quando eu dissesse não. Quando eu disse sim, eu peguei eles no contrapé. Então, eu fui trabalhar. Agora, em março, vamos completar 38 anos que eu comecei a trabalhar. E eu comecei a ter meu dinheiro, eu paguei minha faculdade. Então, por a gente ter uma condição financeira, a minha família passou por períodos muito difíceis financeiramente e outros melhores. Então, esses períodos difíceis, assim, a gente tinha que se virar. Isso vai dando, vamos dizer, casca para a pessoa se proteger da vida e se virar. E se você tivesse, suponhamos, um filho ou filha cego, ou nasceu ou ficou, como é que você acha?
como é que você consegue identificar seu tipo de sentimento? Eu estou te perguntando isso, porque há coisas estranhas. Eu conheci cegos que tiveram filhos cegos. E, por incrível que pareça, não se comportaram muito bem. Digamos assim, deviam depositar toda a esperança em que o filho enxergasse. Tá? Uhum. Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, a gente fica imaginando assim, não, olha, cego, se tiver filho cego, não, tudo bem, é tranquilo. Eu te garanto que não necessariamente. E assim, como é que eu ia dizer? Eu ia ficar feliz? Não, não ia. Eu ia preferir, como qualquer pai, qualquer mãe, que o filho nascesse perfeito. Isso é natural do ser humano. Mas nessa condição, se eu tivesse tido um filho ou uma filha totalmente cego, com baixa visão, eu ia procurar incentivá-la ou incentivá-la a ser independente. Até deixa eu fazer um parênteses. Eu, com 25 para 26 anos, eu decidi que eu não queria ter filho. Porque eu sabia do risco de eu gerar um filho com o mesmo problema de visão que eu. Então, Aí assim, você optou por não ter. Não ter filhos. Porque eu sei a dificuldade que é. Eu sei que não é fácil. Eu não gostaria de ter de botar uma vida no mundo para passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, pelos mesmos perrengues. Eu superei, com certeza. Mas assim, na época eu não quis ter, e depois eu até aos 35 anos eu não tinha relacionamento sério com mulher nenhuma, eu só queria farra. E depois as namoradas que eu tive, a sua atual, quando a gente se conheceu, ela já não tinha mais idade para ter filho, e ela também não queria nem podia ter filho, então ficou ótimo para todo mundo. Você não teve nenhuma namorada cega? Tive só baixa visão. Totalmente Com cega, baixa não. visão você teve? Sim, e a atual é a baixa visão. Mas eu tive mais namoradas, mais rolos com mulheres que enxergam normalmente do que com deficientes visuais. Tá. Cega mesmo, você nunca teve nenhum Não, relacionamento. não. Mas você Não, mas teria? Você acha que você sem, teria? sem problema nenhum. Eu acho que não é a condição de deficiente visual, é não bater, assim, não bater. Não. Eu tenho muitas amigas com baixíssima visão ou cegas, tenho muitas amigas, mas amigas mesmo. Não, não rolou relacionamento. Rolou amizade. Beleza, como acontece com qualquer. Então não é a deficiência visual. Não é, a deficiência visual não seria um impeditivo nesse caso. É que Sei. ele simplesmente não rolou. Quer dizer, você então também não acha nada estranho um casal de cegos, né? Não. Casados mesmo, né? Sim, eu fui padrinho de casamento ela é totalmente cega e tem uma baixíssima visão, que é praticamente nada. Eu fui padrinho de casamento dos dois. Grandes amigos. Então, não é, como eu te disse, não é a deficiência visual que molda as pessoas, é o caráter. Se é uma pessoa bacana, não importa se é deficiente visual ou não é, se é gay, se é lésbica, se é o quê, não importa o caráter, não a condição da pessoa. Tá. Quer dizer, a sua. É porque, olha, como eu te digo, eu conheci cego de tudo quanto é jeito, deficiente visual de tudo quanto é jeito, tá? Então, eu sempre faço essas perguntas, assim, me baseando um pouco no que eu conheço, tá? É Sim, uma a tua experiência. diversidade, assim, assustadora. Sim, Entendeu? a tua experiência de vida, tu conheceu tantas pessoas diferentes, com Conheci. posturas diferentes, pensamentos diferentes, isso é muito comum.
vamos sem contar que eu também mudei de postura. Né? Provavelmente eu não tenho a mesma que eu tinha, ou há algumas diferenças, a gente vai adquirindo. Né? Entendeu? Mas eu, por exemplo, nunca tive problema de pensar um dia em me casar com uma cega. Entendeu? Eu não me casei com cega total, nunca, mas eu não tinha problema, esse problema eu nunca tive. Mas eu conheci cegos que tinham problema. E diziam, olha, eu sempre vou namorar quem enxerga. Talvez seja aquele tipo de pessoa, tanto homem como mulher, que pensa, vou namorar com alguém que enxerga para cuidar de mim. Pode ser. Eu acho que é por aí. É uma ideia. Porque quem se sente independente, sabe que não importa, sabe que eu consigo me virar vivo sozinho com mais outra, se ela for parceira, beleza. Não vou precisar de alguém para estar fazendo tudo para mim. Eu acho que passa às vezes muito por aí, né? E às vezes até a própria influência da família. Porque muitas vezes os pais, não, tu precisa casar com alguém que enxergue para cuidar de ti. Isso existe também. Talvez atualmente nem tanto, mas no passado existia bastante. Eu tendo a concordar contigo. Embora não estou na cabeça de ninguém, não vou. Tá? Mas eu tendo a concordar contigo. Entendeu? Você. Eu conheci mesmo cegos que diziam mesmo, não, eu não quero, de jeito nenhum. Né? Eu largava aquela seguinte frase: cego basta eu. Exato. Assim, desse jeito mesmo, entendeu? Conheci mesmo, conheci pessoas que claramente, obviamente, diziam isso. Eu conheci pessoas também, não diziam claramente, mas era óbvio que. Uns não diziam. Não, eu conheci quem dizia mesmo. Eu conheci quem dizia, não é bem assim e tal. Entendeu? Assim como, por exemplo, eu conheci negros que diziam para mim, não, eu gosto de namorar branca. Tá entendendo? Sim, isso existe. Vi de jogadores de futebol, né? Tem. Né? Quer dizer, cada um tem lá a sua, sei lá. Né? Eu não sou negro, não sei como é que é. E é uma discussão que muita gente pensa que cego dificilmente seria racista, mas que engano fantástico. Né? Eu conheci uma história de um camarada, essas histórias eu não digo o nome das pessoas, não. Tá? Melhor. Não, quando é de conhecimento público, eu digo. Você está entendendo? Quando todo mundo sabe, eu falo. Entendeu? Só o André que não sabe? Não, ele vai passar a saber. Mas nesse caso aqui, não. E também eu não sei se é verdade. Me contaram de um amigo meu a história que ele começou a namorar uma camarada. Aí um dia ele passou a mão no cabelo e verificou que era negra e desmanchou o namoro. Putz. Tá, né? Entendeu? Eu, na época da faculdade, eu tinha uma colega, uma mulata lindíssima. Mas na época da faculdade era oba-oba, né? Sabe como é que é? E minha irmã namorando firme e tudo, então meu pai era vivo. E aí eu me formei. Aí, quando a formatura foi a minha irmã com o namorado dela na época, né? Aí ele olhou para mim e olhou para mim abraçado nessa colega. Ele olhou para mim e disse assim: agora eu sei porque tu só fala nessa faculdade. Não, nunca tive problema com cor de pele. Como eu te disse, o que importa é o caráter. Não. Infelizmente não rolou nada sério entre eu e ela. Mas eu achava ela muito legal, muito gente boa. Uhum. E a adoção de filhos, por exemplo, eu conheci, olha só, eu estou te dizendo que eu já conheci,
Eu conheci, por exemplo, uma camarada que tinha paralisia cerebral. Ela adotou um filho com paralisia cerebral. Tá? É. Adotou mesmo, adotou. E é claro, porque eu digo o seguinte, um cego, uma pessoa que tem um problema, uma cegueira, para ser adotado é muito difícil. Quem é que vai querer adotar Sim, uma tem que ser. pessoa com Com qualquer deficiência, né, alguma... Maurício? Não só cego, cadeirante, alguma coisa. Não, exatamente. Quem vai querer adotar É, essa tem, pessoa? Dificilmente alguém vai querer. sim, tem a menininha perfeitinha, bonitinha, que enxerga, que anda, que faz tudo. E tem um outro lá, cadeirante, uma outra cega, uma outra surda. Qual que vai ser escolhido? É óbvio que vai Pois ser. é. Isso aí. São poucas as pessoas que têm esse espírito altruísta de cantar com uma criança mesmo com deficiência e adotar. Então, existem, mas são muito raras. Eu li um livro de uma camarada norte-americana que ela gostava de ir à África e adotar crianças. Tá? E um dia, uma das adotadas dela questionou ela e disse o seguinte: por que você adotou tantas crianças, cada uma com... Não tinha... Não, ela tinha vitiligo, mas não sei se vitiligo pode ser considerada deficiência, sei lá. Mas algumas tinham algum problema, algum retardo, alguma coisa. E ela questionou: por que você adotou tantas crianças assim para dar problema? Aí ela disse assim: veja aqui uma coisa. Quem você acha que eu deveria ter deixado de adotar? Você, por exemplo? Aí a camarada, que era a narradora da história, disse que ficou gelada. Porque essa é a pergunta. Sim, tudo bem, eu entendo o que você está dizendo, mas quem que você acha que eu devia ter deixado? Poderia ter sido você. Sim. Não é? Não. São pessoas que, como a gente diz, né, que tem uma capacidade altruísta assim, muito fora da média das pessoas, né, das pessoas comuns. E assim também, por exemplo, até que ponto, por exemplo, alguém pode imaginar, não, uma criança, um casal de cegos tenderia a adotar uma criança cega. Muitas vezes Não é pelo acredite contrário. nisso com segurança. Não acredite nisso com segurança. Eu vou dizer que é pelo contrário, vou dar preferência para alguém que... Eu também não vou dizer pelo contrário, mas não vou garantir que isso aconteça, não. Entendeu? Eu não vou garantir, não. Né? Sabe, eu sempre falo isso, penso assim, Maurício. Tem certas situações que a gente de fora parecem fáceis, mas na hora que tu tá ali dentro é muito difícil de colocar no lugar do outro. Seja para adoção, para outra coisa. Então eu adotei uma linha de raciocínio na minha vida de vários anos para cá, tipo, não julgar. Por que o fulano fez desse jeito? Ele fez o que quis fazer e pronto. Eu não julgo. 20 anos que eu comecei a agir dessa forma. Que vem falar, que aconteceu isso? Escolheu. Eu não julgo que está certo, está errado. Claro, se é uma coisa ilegal ou que prejudica outra pessoa, sim. Mas se tomou a decisão A ou B, eu não estou no lugar da pessoa para saber por que ela fez desse jeito. É bom a gente discutir, tá? Mas julgar é muito complicado. Porque, por exemplo, há essa questão do aborto. No Brasil não é, por exemplo, legal você descobrir que tem como você saber que teu filho vai ter síndrome de Down. Não lhe é permitido o aborto.
mas a gente sabe que as pessoas abortam. Isso é uma questão bastante discutível. Assim, no caso, por exemplo, você descobrir que uma criança é mais difícil de saber, mas há a possibilidade de você saber que seu filho vai ser cego. Uhum. Né? Você poderia abortar, mas a legislação brasileira não permite. E eu vou dizer que eu acho a legislação brasileira uma hipocrisia. Porque, Isso é. Por quê? Não proíbe, mas todo mundo faz por baixo do pano. E, normalmente, aqueles que mais gritam contra são os que mais fazem. O que eu sempre digo é o seguinte, olha, eu não estou defendendo o aborto nas condições de você descobrir que seu filho vai ter um problema. Eu não estou defendendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você proíbe, mas não dá as condições. Sim. A sociedade não dá as condições reais de você criar essa pessoa. Só se você tiver muito dinheiro. Aí não, aí tudo é permitido. Eu queria te dizer, vamos dar um exemplo assim, pega um casal humilde que vão ter um filho com uma paralisia cerebral ou uma doença rara. Até essa semana eu estava vendo uma reportagem aqui em Porto Alegre que chama Casa dos Raros. É um lugar que eles são especializados em tratar pessoas, mas principalmente crianças com doenças raras. Aí citou um exemplo de um casal que eles viajam 800 quilômetros ida e volta. Agora não lembrei. Uma cidade interior toda semana para o filho receber uma infusão para poder viver. Casal humilde. Quer dizer, imagina a dificuldade desse casal. Toda semana vir para Porto Alegre e voltar para o filho ter uma qualidade de vida. Assim, é o que tu disse. Se o casal tivesse condições, mas eles não podem vir morar aqui para cuidar para o filho ficar aqui. Não, ele tem que morar no interior. Então, esse tipo de situação é muito complicado. Muito complicado. Talvez, como tu disse, se a pessoa descobrisse, olha, eu não vou ter condições de criar uma criança com essa deficiência, com esse problema. Existe muito. Quantos pais e mães que têm filhos com necessidades especiais, que têm que deixar de trabalhar, de fazer coisas, lutam com dificuldade porque tem que cuidar da criança? É uma situação muito delicada, muito complicada. É muito... Né? Quer dizer, o que eu estou querendo é lançar a discussão, não estou defendendo Sim, nada. Estou simplesmente dizendo que que a hipocrisia você... como, por exemplo, algumas pessoas estão querendo mudar a legislação, querendo obrigar, por exemplo, uma mãe a ficar grávida de uma criança anencéfala, por exemplo. Que essa criança não tem a menor condição de vida, mesmo que sobreviva um ano, por exemplo. O que é essa pessoa? E a criança pode nascer e morrer 5 minutos depois, quer dizer, é muito estranho. E o desgaste emocional dessa mãe e desse pai também. Não é? E normalmente, o que acontece? As pessoas que acabam sofrendo são as pessoas de menor condição financeira. Porque os que têm dinheiro dão um jeitinho brasileiro que resolve o problema por baixo dos panos. E você sabe, eu não tenho estatística, eu não conheço pesquisa, mas pelo que a gente sabe, por exemplo, crianças enjeitadas com, digamos, síndrome de Down, qualquer coisa, parece que o índice é baixo. É uma coisa interessante, não é? Sim. E a criança ficou cega, por algum motivo. O índice de rejeição não, de a criança ser enjeitada, parece que é baixo. Não, eu não conheço pesquisa nesse sentido. Mas se fosse uma coisa alta, uma taxa altíssima, todo mundo sabia. Entendeu?
Os casos mais É uma pesados. coisa interessante, é uma coisa interessante. Os casos mais pesados, né, para cuidar de essas crianças com doenças raras, com paralisia cerebral, hidrocefalia, esses casos são muito pesados. Assim, pesados para os pais. Vamos dizer assim, é diferente ter um filho cego, surdo ou cadeirante, mas tu sabe que ele vai poder ter uma vida normal. Normal, assim, vida como qualquer outra se desenvolver. Agora, uma criança com problema cerebral, tu sabe que ela não vai desenvolver, que ela não vai ter uma convivência com os outros. Isso deve ser muito mais triste. Você sabe, nós entrevistamos aqui, batemos um papo aqui com uma mãe de uma autista. O episódio, se não me engano, é o 5. Ela disse o seguinte, que ela detectou que o filho parecia estranho, e olha que coisa interessante que ela disse para mim na época, que não se sabia no diagnóstico exatamente o que o filho tinha. Uma das possibilidades é que o filho fosse surdo. E ela disse, nossa, quando eu soube da possibilidade de ser surdo, eu até fiquei feliz, porque hoje em dia eu sei que o surdo é educável. Né? Você vê como é que é a comparação. O filho dela é autista e ela não abandonou o filho, não. Tá? E o próprio autismo tem vários graus. Né? Sim. Eu fiquei sabendo um caso agora, no final do ano passado, que foi muito legal. A menina autista fez 15 anos. Fizeram uma festa de aniversário de 15 anos. E para ela participar da festa, não se incomodar com a festa, não tinha, a única música era um cara cantando. Era só a voz, o cara cantando as músicas, não tinha nenhuma instrumentação. E a menina ficou feliz, participou da festa, super tranquila. Então, como ela é um autismo leve, ela consegue, com uma pequena adaptação, ter uma vida, conviver com as outras pessoas, né? Porque o barulho a incomoda muito. É uma das características de quem pertence ao espectro, né? Autista, é essa questão do som, né? É uma das questões. E outra questão é que a pessoa não consegue olhar para a outra nos olhos, por exemplo, a pessoa desvia. Dizem que são duas características que caracterizam qualquer pessoa que esteja no espectro autista. Quer dizer, quando diz espectro, a gente já sabe que a variação é imensa, né? Inclusive, a pessoa que me contou é parente dessa menina, e ele disse que já aprendeu a lidar com ela. Tipo assim, se ele chegar e ele não chega assim, oi, tudo bem. Não dá. Ele chega, aí ele deixa ela vir até ele. Aí a coisa flui. Uhum. Agora, você imagina uma pessoa que é cego e autista. Aí é que o diagnóstico é complicado. Né? Aí o diagnóstico é complicadíssimo. Entendeu? Claro, eu não vou citar o nome. Eu vou te lembrar uma coisa. Agora, conversando contigo, eu lembrei disso. Quando eu frequentava o Centro Luiz Braille, isso que eu tinha 10 anos, tinha um pai que levava a filha. Aquilo ali, olha, era uma dedicação do pai gigante. A menina era cega, surda e andava em cadeira de rodas. Meu cara. Putz. Aí às vezes eu ficava ali esperando, eu ficava correndo, ele chegava com o carro. Eu sempre fui tirado em carro, eu lembro até o carro. Era uma TL verde. Ele chegava, entrava, ele tinha autorização para entrar com o carro no estacionamento, ali no pátio do lugar. Ele parava o carro, tirava a cadeira de rodas, botava a filha na cadeira de rodas. Era quase um corpo, assim, ela não... Imagina, surda, ou não sei se era totalmente surda, e totalmente cega. Depois,
Claro, eu era criança, eu não tinha a dimensão, eu via que era isso, mas depois, quando eu fiquei mais velho, eu disse assim, olha, eu fui pensar, fui muito forte, que eu tenho só baixa visão, o caso dessa menina. E olha, a dedicação do pai era grande. Todo dia, toda vez que ele ia lá, ele ia com todo carinho, todo cuidado. Não é? É por isso que a gente pode dizer o seguinte: o índice de enjeitar uma criança nessas condições, por incrível que pareça, parece que é baixo. E sabe a impressão que dá, que cria um amor, um vínculo tão grande, mais que com uma criança sem deficiência. O carinho que esses pais e mães têm por essas crianças, assim, parece que é muito. A dedicação é muito maior, porque eles sabem que a criança necessita muito dele. Você sabe, na época da escravidão, tinha muitas escravas, né? Que eram amas de leite, que eram contratadas. Veja bem, o seu senhor alugava essa escrava como ama de leite. Pois bem, houve pesquisa na época sobre crianças negras sendo enjeitadas. E aí se descobriu que um dos fatores para se enjeitar uma criança negra era porque a mãe, né, era alugada para ser ama de leite. Ou seja, ela não podia cuidar do próprio filho, ela tinha que cuidar do filho do. Exatamente. Eu estou falando que existe pesquisa nesse sentido, tá? Nesse sentido, existe pesquisa. Vamos. Era uma época muito triste, né? Era uma época muito triste de fazer isso. Como eu falo, não importa o ser humano, a pessoa, não a cor. E eu acho que muito essa época da civilização uma época muito triste. Felizmente, eu não vivi nessa época. Quando eu fazia mestrado, a minha proposta de pesquisa original era pesquisar escravos cegos. Aí eu fui conversar com uma professora, eu acho que eu devo a ela o meu mestrado, hein? Eu fui conversar, e ela não foi minha orientadora. Eu fui conversar com uma professora, ela me fez a seguinte colocação: vem cá, tudo bem, essa pesquisa pode ser interessante e tal, mas você tem documentação para falar de escravo cego? Eu disse não. Disse, então nem apresente a pesquisa, porque ela vai ser rejeitada. E é interessante isso, tá? Eu não apresentei mesmo, entendeu? Claro que eu confiei nela. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, e aí eu descobri escravo cego. Mas veja bem, não dava uma dissertação de mestrado, não, tá? Não era suficiente para sustentar um trabalho de pesquisa. Não era. Mas eu descobri escravos cegos. Um dos empregos, isso na cidade do Rio de Janeiro, tá? Que se deu ao escravo cego era o seguinte: as famílias, claro, naquela época não tinha esgoto, tá? Vamos ser bem claros, tinha esgoto, você tinha os excrementos, né? Eles eram acumulados e os escravos levavam esses excrementos para depositar no mar à noite. Então, foi comum você encontrar cegos, aí um botava a mão no ombro do outro e eles seguiam em fila em direção ao mar para despejar, e eles chamavam esses repositórios de tigre, para depositar os excrementos no mar.
foi uma das coisas que eu encontrei possível para um escravo cego. Tu sabe que eu imaginava que não tivesse existido escravo cego. Por quê? Também. A minha visão era cego não era útil como mão de obra. Então eles eram, entre aspas, descartados. Mas você sabe outra profissão mais comum para escravo cego? Aí é que entra uma contradição que eu acho interessante. Eles eram escravos de ganho, né? Na cidade você teve os chamados escravos de ganho, que saíam para as ruas para vender, para ser vendedor ambulante, ou para ser ama de leite, ou para uma série de coisas, para pedir esmola. Putz. Sim. Pedir esmola e aquele dinheiro era revertido para o seu senhor ou senhora. Ou seja, entre aspas, o dono do escravo não tinha vergonha de pedir a esmola e mandava o outro pedir e ficava lá só cuidando, só sem fazer nada. Até porque o cego conseguiria a esmola, ele não. Sim, exatamente. Não é? Ele não. Agora, o que eu acho estranho é você dar a esmola para o cego sabendo, claro, aquilo podia ser um negro liberto, né? Sim, você não sabe na cara dele que ele é escravo. Sim. Mas eu te dei duas profissões dentro da cidade do Rio de Janeiro, que foi o que eu pesquisei, que cegos escravos podiam exercer. Agora, coisa... eu não sei como é que é. Eu não imaginava isso. Eu não imaginava. Eu fui pela visão do campo, né? Como é que o cego vai trabalhar no campo? Se livravam dele. Não eram tempos fáceis. E o Imperial Instituto dos Meninos Cegos não podiam receber cegos escravos porque a educação de escravos era proibida. Então, veja bem, o Imperial Instituto não recusou aceitar negros, desde que fossem libertos, ou que nunca tivesse sido escravo, claro. Houve negro que nunca foi escravo, né? Lógico. Tá? Mas o negro escravo, o cego escravo, o Imperial Instituto não podia aceitar, porque a educação do escravo era proibida. Que discriminação. Nos Estados Unidos, não. Você teve cegos, você teve escravos muito bem educados, entendeu? Mas aqui no Brasil, a educação de escravos... E veja bem, houve escravos que se educaram, tá? Mas há um arrepio da lei. Foram guerreiros e foram os senhores toparam fazer isso, também tem isso, né? Entendeu? Tiveram sorte de ficar na mão de senhores não tão cruéis, vamos dizer assim, né? Não é uma situação fácil. Não, nem um pouco. Olha, eu vejo muito assim, uma vida de uma pessoa com deficiência, seja cego, baixa visão, já é mais difícil. Agora, uma vida de um cego, um deficiente visual ou qualquer outra deficiência de um negro deve ser muito mais complicado. Porque é um preconceito duplo. Muito, muito difícil. Existiam asilos, né? Muitos asilos, né? Para receber essas pessoas. Sempre houve asilos, né? E, por incrível que pareça, as Santa Casas também recebiam. Funcionavam como hospital e como asilos. Tá? Agora, educação mesmo era mais complicado. Não. Mas isso que eu falei agora, de pessoa com deficiência negra, eu acho que é mais complicado até hoje. Atualmente também é mais complicado. Ainda hoje é complicado. Com certeza. Assim, não vou ter 100%, mas na maioria das vezes, se tiver um deficiente visual branco e um preto, eles vão escolher o branco.
para trabalhar, para fazer. Com certeza. Infelizmente. Aí você vai fazendo os cruzamentos. Imagine Sim. uma cega, pobre e negra. Tadinha. É tadinha mesmo. Porque realmente. Eu conheço uma e ela é guerreira pra caramba. Ainda é gay. Não, guerreira. 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 Ela trabalha. Não, tem pessoas que conseguem. Faz faculdade, cuida dos filhos. Pô, a mulher é guerreira pra caramba. Ela luta contra tudo e contra todos. Mas arruma pelo menos 2 discriminações, porque mulher continua sendo discriminada. Né? Sim. Claro. Sim. E ela, muito batalhadora. Ela não é aqui de Porto Alegre, eu a conheci, assim, uma pessoa muito bacana. E, olha, super batalhadora. Pessoa de origem humilde, está na luta. Então, a gente sabe, assim, que para ela e para o marido, que também é cego, também negro, as coisas não são fáceis. Mas os dois estão indo em frente. É mais complicado. Ô, André, eu estou desconfiado que a gente está indo para o fim. O que você acha? Tranquilo, estou por ti. Não, estou perguntando o que você acha. Para mim está tranquilo. Por mim, aí o papo tá legal, vamos indo. Então, como eu te disse, eu estou no momento da vida que o que eu mais tenho é tempo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Aquela minha pergunta final, que você já ouviu, você assiste o canal, você sabe. O que você gostaria de ter dito que ou eu não deixei ou não houve espaço? Eu acho que a gente conversou sobre tudo que eu pensava. Eu acho que eu disse tudo que eu gostaria, me posicionei, falei tudo que eu achava que era interessante. Acho que não ficou nada para trás. Só se a gente divagasse para outros assuntos, mas aí seria outro programa. Mas diante do que a gente se propôs a fazer hoje, acho que foi dito tudo. Então, se você concorda comigo, só me resta pedir que você se despeça. Concordo. Se quiser dizer. Concordo e mais uma vez agradeço o convite e espero que as pessoas gostem do nosso papo e que ajude as pessoas a refletirem sobre as situações não só das pessoas com deficiência, mas da nossa situação atual no mundo. Né? Acho que as pessoas pensando e refletindo é uma coisa muito bacana. Espero ajudar pelo menos um pouquinho. Mais uma vez, então, obrigado pelo convite e uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada para quem está assistindo. Ok, pessoas, eu agradeço muito o André Tafarel por esse papo, né? Muito mesmo. Sempre eu agradeço muito as pessoas que topam conversar com a gente aqui. Tá? E dizer a vocês aquela coisa de sempre. Olha, dê aquele like, se inscrevam mesmo no nosso canal, dê aquele like, divulguem. Né? E se você gostou muito do André, olha, fala para os amigos. Né? Mas se você achou o André um chato, vamos supor, isso é possível, né? Aí você recomenda para os inimigos. Claro, os inimigos também merecem saber o que o André tem a nos dizer. Tá bom, pessoas? Eu agradeço imensamente a vocês que nos assistiram até agora e só dizer isso, o que eu sempre digo, em pé.